Conforme apontado pela Fundação Cultural Palmares, um quilombo, que na língua banto significa povoação, era um espaço físico de resistência à escravidão. Fugindo dos cafezais e das plantações de cana-de-açúcar, os negros que se recusavam à submissão, à exploração e à violência do sistema colonial escravista aglomeravam-se nas matas e formavam núcleos habitacionais com relativo grau de organização e desenvolvimento social, econômico e político. O maior quilombo que já existiu no Brasil é o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, no atual Alagoas, que na época pertencia à capitania de Pernambuco. Seu nome se dá devido ao fato da região ocupada ser coberta por muitas palmeiras. Além disso, o seu principal líder, Zumbi dos Palmares, é até hoje lembrado como um símbolo de resistência contra a escravidão. Neste vídeo, será abordada a história do Quilombo dos Palmares, bem como de seus principais líderes. Além disso, também será analisado o legado e influência que deixa na história do nosso país até os dias de hoje. O Quilombo dos Palmares teve origem no início do século XVII, na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, que na época fazia parte da capitania de Pernambuco. A localização estratégica, em uma área de relevo acidentado e de difícil acesso, favoreceu a formação de comunidades autônomas por africanos escravizados que haviam fugido das fazendas de açúcar e de outras atividades coloniais. Pesquisas sugerem que as primeiras povoações surgiram provavelmente por volta de 1605, o que, ao longo das décadas, tornou-se em uma rede de mocambos, chegando a formar um conjunto populacional muito extenso. Estimativas recentes dizem que a população do quilombo teria alcançado, em seu auge, entre 10 mil e 20 mil habitantes. A organização social de Palmares era baseada na agricultura de subsistência, com cultivo de mandioca, milho, banana e criação de animais. Havia também práticas de comércio com comunidades vizinhas, inclusive com povos indígenas e alguns colonos. Frequentemente, o Quilombo dos Palmares é descrito como uma estrutura política descentralizada, com diferentes mocambos ligados por laços sociais e políticos, tendo o mocambo macaco como centro principal. Dentre os líderes mais conhecidos do Quilombo dos Palmares estão Ganga Zumba e, posteriormente, Zumbi dos Palmares. Ganga Zumba, que liderou o quilombo por volta da década de 1670, chegou a firmar um acordo de paz com as autoridades coloniais em 1678, oferecendo submissão em troca de reconhecimento territorial e liberdade para os habitantes. Parte da população, entretanto, recusou o acordo, e a liderança de Zumbi emergiu como contrária a qualquer concessão que implicasse retorno à condição colonial. Durante o século XVII, o Quilombo dos Palmares foi alvo de sucessivas campanhas militares organizadas pelos governadores da capitania de Pernambuco e, mais tarde, por forças enviadas pelo governo-geral da colônia. Estimativas relatam mais de 30 expedições dessa de bandeirantes paulistas e soldados profissionais, entre eles Domingos Jorge Velho. Em 1694, uma ofensiva de grande porte foi montada, resultando na destruição do mocambo macaco e na dispersão da população restante. Zumbi continuou a resistência por mais algum tempo, mas foi capturado e morto em 20 de novembro de 1695. Conforme relatos da época, sua cabeça foi exposta no Recife, com o objetivo de desestimular novas fugas e rebeliões. Existem poucos documentos históricos diretamente sobre o Zumbi dos Palmares, mas o que se encontra são relatos de viajantes, correspondências oficiais, atas de julgamento e registros militares. Em 1990, uma historiadora chamada Una Lara achou o livro até então inédito Os Primeiros Quilombos, organizado pelo pesquisador português Ernesto Enes, com 94 documentos sobre Palmares, refúgio de escravizados entre os séculos 17 e 18 na capitania de Pernambuco. Entre os 94 documentos descritos neste livro, há um sobre uma consulta em Lisboa que discute a carta e o governador de Pernambuco sobre os negros de Angola que fogem para os Palmares. Sugere acordo entre o governador e as câmaras quanto à composição das tropas.
acha que os prisioneiros devem ser repartidos conforme o regimento das fronteiras e o quinto real dividido entre os que participarem da guerra. Sugere que os governos de Pernambuco convoquem um conselho sobre a guerra aos Palmares, que conte com todos os oficiais maiores, um oficial nomeado por cada Câmara de Capitania, além de João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros. Defende a proibição dos prisioneiros permanecerem em qualquer conquista portuguesa, devendo ser mandados para Portugal e daí para Castela, ou vendidos para navios estrangeiros, bem como marcar o rosto dos capturados maiores de 7 anos. Bom dia, gente. Hoje eu vou apresentar o trabalho sobre o legado de Zumbi dos Palmares. Bom, eu vou começar falando que ele é vasto e multifacetado, então simbolizando a luta pela liberdade, a resistência à escravidão e a valorização da cultura afro-brasileira. Sua figura serve como inspiração para o movimento negro e para a busca por justiça social e igualdade racial. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é uma homenagem à sua morte e um momento de reflexão sobre a importância da sua luta. Bom, eu vou falar agora sobre os principais aspectos do legado de Zumbi. Bom, vou começar pelo tópico da resistência à escravidão. O Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores e mais duradouros quilombos do período colonial, que abrigou milhares de escravizados fugitivos e seus descendentes. Agora eu vou falar pela luta da liberdade. O Zumbi liberou a resistência contra as investidas das autoridades coloniais e dos bandeirantes, que visaram destruir o quilombo e recapturar os escravizados. O símbolo da resistência negra. A história do Zumbi e dos quilombos dos Palmares se tornou um símbolo de luta contra a escravidão e da busca por liberdade e dignidade para a população negra. Vou falar sobre a herança cultural agora, que o Zumbi e os quilombos dos Palmares representam a apresentação e preservação da cultura africana no Brasil, com suas práticas religiosas, costumes e organização social. Vou falar o inspirador do movimento negro. A luta do Zumbi continua a inspirar o movimento negro na busca por igualdade racial, justiça social e combate ao racismo. O Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que é a data da morte do Zumbi, e é dedicado à reflexão sobre a importância da história e da cultura negra, além de reafirmar o compromisso com a luta contra o racismo. E a importância da Serra da Barriga, que é o local onde se localizava o Quilombo dos Palmares, e é um local histórico e cultural de grande importância reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e é um local de memória e celebração à resistência. Como vimos, o Quilombo dos Palmares não foi apenas um refúgio temporário, mas uma sociedade estruturada que existiu por quase um século, em meio às contradições e violências do sistema escravista colonial. Sua história, documentada em relatos da época e pesquisada por diversos historiadores, permanece como um importante capítulo da trajetória do Brasil. Entender o passado de Palmares e de seus líderes é fundamental para compreendermos não apenas a resistência à escravidão, mas também os processos de formação cultural e social que ajudaram a moldar o país que somos hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de compartilhar com quem possa se interessar pelo tema. Muito obrigada por assistir e até a próxima.